Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para a gente começar a nossa aula, né? A aula de matemática. Nesse momento eu queria agradecer muito, e quando eu agradeço, eu costumo orar para agradecer a que tudo Deus fez pela gente, né? Então, nesse momento, eu quero que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor coloque a mão poderosa sobre a vida de cada um de vocês. Porque, como diz a palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, e o Senhor é a nossa fortaleza. Acreditem nisso. Peçam capacidade para que vocês possam compreender e entender aquilo que estão estudando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos começar com a aula. Olha só, semana passada, a última questão, hoje nós já vamos começar para resolver a última questão da semana passada, que teve um errozinho, né? Então a gente vai refazer essa questão, tá? A gente vai refazer essa questão para tirar as dúvidas das pessoas, ok? Olha só, ela diz o seguinte: em virtude da demanda crescente da economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, utilizam 6 litros de água por descarga. Então, ele está dizendo para mim que as bacias ecológicas gastam 6 litros de água por descarga. Enquanto que as bacias não ecológicas, elas gastam 15 litros. Então, eu sei que a bacia não ecológica gasta 15 litros por descarga. Tá? Conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, qual será a economia? Foi bem aqui o equívoco. Quando ele fala de economia diária, ele quer saber a diferença, tá? Quando ele fala da economia, ele quer saber a diferença entre a bacia, a quantidade de água gasta pela bacia não ecológica, menos a quantidade de água da bacia ecológica, tá? Então, como é que a gente vai calcular essa economia? A gente vai pegar a quantidade de água que a bacia não ecológica gastou durante um dia e nós vamos pegar também a quantidade de água que a bacia ecológica gastou durante um dia, ok? Aí nós vamos ter o resultado exato. Olha só, eu sei que a economia, é igual à bacia não ecológica menos a bacia ecológica. A questão diz para mim que a bacia não ecológica ela gasta 6 litros de água por dia, tá? Então, a bacia não ecológica ela gasta 60 litros de água por dia na descarga, ou seja, por dia ela gasta 60 litros, tá? Quantas descargas ela deu aqui? Eu preciso saber a quantidade de descargas. Como é que eu vou calcular essa quantidade de descargas? Eu vou pegar a quantidade total de água que ela gastou no dia e vou dividir por 15, que é a quantidade de água gasta por uma descarga dada, tá? Ao fazer essa divisão de 60 dividido por 15, a resposta é 4. Então, 4 descargas, tá? Então, 4 é a quantidade de descargas que é dada para se gastar 60 litros de água numa bacia não ecológica. Tranquilo? Bom, a partir do momento que eu descobri a quantidade de descargas, se elas estão sendo utilizadas no mesmo dia, e eles querem fazer uma comparação de economia, então a quantidade de descarga que a bacia ecológica vai dar é a mesma, ou seja, também 4 descargas. Então, eu sei que a bacia ecológica ela vai dar 4 descargas e ela usa por descarga 6 litros. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 6, vai dar 24 litros. Tá? Vai ser 24 litros de água que ela vai utilizar. Só que não é essa a resposta que ele está perguntando. Eu acredito que foi aí que teve o equívoco, tá? Não é 24 litros de água a resposta. A quantidade, a economia vai ser dada, como eu falei logo no início da aula, pela
pela quantidade de água da bacia não ecológica, que é 60 litros, menos a quantidade de água da bacia ecológica, que é 24. Ok? Sendo assim, agora eu tenho aqui essa subtração. A economia vai ser de 60 menos 24, 36 litros. Essa é a resposta correta, ok? Alternativa B. Então, essa é a questão da semana passada, que teve esse pequeno equívoco, e a gente está agora resolvendo essa questão, refazendo essa questão, para que agora vocês possam ter certeza de que ela está sendo corretamente feita, tá? Hoje nós vamos agora começar a nossa aula. Nós vamos ver dois assuntos muito importantes. Primeiro, nós vamos ver potência e depois radiciação. Claro, a gente não vai se aprofundar muito. Por quê? Porque essa questão de potência e radiciação, ela não cai diretamente na questão do Enem, do assunto próprio de potência ou de um assunto próprio de radiciação. Eles pegam algumas propriedades e colocam numa questão para ser resolvida, tá? E essas questões, tanto de potência quanto de radiciação, são questões muito fáceis, são questões fáceis da gente observar e a gente não pode perder, como eu já falei, questão fácil, tá bom? A gente não pode perder questão fácil. Então, olha só, vamos primeiro aqui vendo a questão de potência. Eu tenho que lembrar o que é a potência, tá? A potência, ela vai ser dada assim, ó. Eu tenho aqui o meu 2, que eu chamo de base, e o 3, que eu vou chamar de expoente. Tranquilo? Base e expoente. Olha só, lembrando vocês, só para vocês terem uma ideia, para a gente aqui assimilar melhor, a base eu vou chamar de homem e o expoente de mulher. Tranquilo? Por que eu faço essa comparação? Simples. Porque a base, que é o homem, vai fazer o que o expoente manda. É assim que acontece, né? Principalmente na vida dos casados. A mulher manda, o homem obedece. Então, o que é que ele está falando para mim aqui? O que é que o expoente está falando? Base se repete 3 vezes. Então, fica, olha, 2 vezes 2 vezes 2. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Essa é a nossa resposta. Então, a potência nada mais é de tu pegar um número que está elevado a um expoente qualquer e multiplicar ela a quantidade de vezes que esse expoente está mandando. Tranquilo? Vamos aqui para esse aqui, ó. Esse outro exemplo. Menos 4 elevado a 2. Olha só. Aqui eu tenho um número negativo elevado a um expoente par. Tranquilo? Eu tenho um expoente negativo elevado a um expoente par. Quando eu faço isso aqui, já existe uma regrinha, assim, um macetezinho que a gente diz, toda vez que o número negativo estiver elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Tranquilo? Já fica esse para vocês. Toda vez que o meu número negativo estiver elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Olha só, aqui eu tenho menos 4 elevado ao quadrado. Então, fica assim, ó, menos 4 vezes menos 4. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Tá? Então, já vou aqui, ó, menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Ok? Agora, olha esse outro bem aqui. Eu tenho agora uma base, um número negativo, elevado a um expoente ímpar. Ok? Como é que vai ficar isso aqui? Aqui, ó, só, acompanha. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. É só fazer aquela brincadeira aqui, ó. 4 vezes 4... Vou ajeitar aqui. Vamos fazer aqui para ser mais rápido. Vamos lá.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, olha só. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, observa só, pessoal. Quando o meu número negativo estiver no expoente par, resultado positivo. Quando o meu número negativo estiver elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Tá? Esse é o macete que vocês têm que ter, tá bom? É essa maneira que vocês vão ter para poder resolver rápido. Olha só essa outra aqui. Eu tenho agora uma fração, 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Quando eu tenho isso aqui, olha só, eu vou elevar tanto 3 ao quadrado, quanto 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Sobre 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. Então, a resposta aqui dá 9 sobre 25. Tá bom? Olha só, pessoal, agora isso aqui é uma situação que vocês devem ter muita atenção para isso aqui, tá? Nesse tipo de questão, aonde eu tenho a fração e está elevado a um expoente negativo, não é uma situação muito agradável para a gente trabalhar, ok? Mas aí, o que é que a gente vai ter que fazer? A jogada é a seguinte, é pegar o 3 e subir, tá? Pegar o 2 e descer com ele para cá. Então, o 3, a gente vai só fazer essa viradinha, o 3 sobe e o 2 desce. Quando eu faço isso, a conta vai ficar assim agora, 3 sobre 2, o expoente está negativo, ele vai ficar positivo. Entendeu? Vou inverter a fração. Quando eu inverto a fração, quando eu vou inverter a fração, o expoente que está negativo, ele passa a ficar positivo. Então, olha só, agora eu tenho 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, sobre 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Olha só, estou fazendo rápido, mas é a mesma situação daqui, tá? 3 ao quadrado é 9, sobre 2 vezes 2 é 4. Tranquilo? Então, olha só, pessoal, nós já vimos aqui uma situação. Agora, olha aqui, para mim aqui, bem aqui. 8 elevado a 0. Bom, eu creio que todo mundo deve saber isso. Que todo número, seja ele qual for o valor dele, seja ele qual for, 1, 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 1 milhão, se ele estiver elevado a 0, a um expoente 0, o resultado vai ser 1. Tá bom? A resposta vai ser 1. Sempre vai ser assim. Agora, olha só. Imagina que eu tenho aqui menos 8 elevado a 0. Olha só. Dentro do parênteses, menos 8 elevado a 0. Quanto é que vai dar isso? Com certeza alguém respondeu correto, que também vai dar 1. Tá? Porque esse 0 aqui, ó, ele vai tanto para o 8 quanto para o sinal. Tá? Ele é o expoente, ele vai fazer esse jogo tanto para o 8, ele eleva tanto o 8 quanto o sinal. Diferente quando eu tenho isso aqui, ó, menos 8 elevado a 0. Agora é diferente a situação. Nessa situação, o 8 ele só está elevando quem? Aliás, desculpa, o 0 só está elevando o 8. Tá? Então, eu sei que o 8 elevado a 0 vai ser 1. Só que o sinal negativo, ele permanece. É bem diferente as situações. Dentro do parênteses, o expoente ele vai servir tanto para o sinal quanto para o número, para a base. Fora do parênteses, esse expoente é apenas do 8. O sinal não entra nessa jogada. Tranquilo? Agora, olha aqui para mim, nós vamos ver aqui umas situações sobre radiciação, tá? A radiciação também é outra situação da matemática que costuma cair na prova do Enem
não de maneira direta, né, sobre o assunto de radiciação, mas sim utilizando algumas propriedades da radiciação que você vai utilizar para resolver algumas questões, tá bom? Olha só, nós vamos ter aqui uma soma, né, a adição, uma soma de raiz quadrada. Muita gente tem a dificuldade de resolver esse tipo de questão, mas como é que ela é muito simples de fazer? Eu só tenho que lembrar o seguinte, lembrar que a raiz quadrada nada mais é do que um quadrado perfeito. E o que seria esse quadrado perfeito? É um número que vai ser multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Vai ser 7. Então, aqui, ó, 7, raiz quadrada de 49, 7, mais raiz quadrada de 81, 9. 7 mais 9, 16. Presta atenção aqui para mim, eu só consigo fazer essa adição porque os índices são iguais, ó. São todas as duas raízes são elevadas ao quadrado, desculpa, são raízes quadráticas, tá bom? Então, tanto aqui a raiz quadrada, olha, raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 81, tranquilo? Por isso eu posso fazer essa soma direta. Ah, professor, mas se caso tivesse a raiz quadrada de 49 mais a raiz cúbica de 8, aí eu não poderia fazer essa soma, tranquilo? Na subtração, é a mesma situação. Diferença é que, em vez de somar, tu vai subtrair. Olha só, raiz quadrada de 81, 9, menos raiz quadrada de 49, 7. 9 menos 7, 2 positivo. Por que 2 positivo? Lembrando da aula passada, porque o 9 é o maior número e ele é positivo. Com isso, quando os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior número. Olha aqui na multiplicação agora. Vem aqui comigo na multiplicação. A multiplicação, desde que os índices também sejam o mesmo, como aqui 2 e 2, ó, eu posso fazer direto. Olha só. Raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que... Posso escrever desse jeito, olha, 10 vezes 40. Aí eu vou fazer a multiplicação agora aqui dentro, ó. 10 vezes 40, 400. Tá? 10 vezes 40, 400. Aí agora aqui eu já tenho um número que tem raiz exata. A raiz, agora aqui embaixo, olha, a raiz quadrada de 400 vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 400, lembrem lá, ele tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 400. Então, raiz quadrada de 400, 20. Ok? Essa é a resposta. Pessoal, vocês estão vendo que não é uma conta tão difícil, né? É muito simples, são contas muito fáceis de se fazer. A gente só tem que atentar para essas propriedades, para a gente não se confundir, para a gente não perder questão por falta de atenção. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas propriedades. Agora, olha só, eu tenho aqui a divisão. Bom, a divisão, tu vai pegar um número, seja ele qual for, e vai dividir por outro número. Ah, pode ser que vá ser números iguais, podem ser números diferentes, só que na questão da raiz, tem um detalhe. Aqui, nesse caso, eu posso dividir direto. Por quê? Porque eu tenho 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Lembrando que eu posso dividir porque os índices também são os mesmos. Tá? Se fossem índices diferentes, eu não poderia fazer. Agora, olha só. Se esses dois números são iguais, raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 vai dar quanto? Vai dar 1, certo? Então, vai ficar 2 vezes 1. E 2 vezes 1 nada mais é do que 2. Tranquilo? Essa é a parte de radiciação, beleza? Então, nós já vimos os exemplos de potência, os exemplos de radiciação, mas é isso aqui, ó. Eu quero que vocês deem foco
para a potência de base 10. Tá? A potência de base 10 ela é muito importante para que vocês resolvam questões de física, matemática, química. Tá? Por quê? Porque se utiliza números muito grandes ou números muito pequenos. Aí, para não ter uma quantidade de números muito grande na folha de resolução, o que é que eu faço? Eu transformo esses números para a potência de base 10, que vai facilitar a minha vida. Olha só, lembrando aqui do que eu falei ainda agora, que eu tenho aqui, eu sempre vou ter aqui, ó, presta atenção, eu vou ter um número A elevado a um expoente N, certo? Aonde o meu A é a base, e o meu N é o meu expoente. Pronto. Essa é a forma da potência. É um número qualquer elevado a um expoente. Esse expoente aqui, ó, presta bem atenção, esse expoente, ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? Não vai ter problema nenhum. Agora, olha só, na potência de base 10, existe uma características, tá? O N, que é o meu número, multiplicado por uma base 10, que é elevado a um expoente x ou y. Esse expoente, como eu falei, ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? Agora, olha só, é o que a gente chama de notação científica. Isso aqui eu chamo de notação científica, tá? Essa notação científica é importantíssima para que a gente possa resolver questões. Eu preciso saber escrever. Só que existe uma regra. Para que eu tenha uma notação científica, olha só, esse meu N aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Ele não pode ser menor que 1, ele tem que ser maior ou igual a 1. Mas também ele vai ter que ser menor que 10. Pronto. Então, tu já sabe que esse N aqui, ó, esse número aqui, esse meu N, ele vai ter que estar nesse intervalo de 1 a 9, alguma coisa. Só não pode ser igual a 10. Um exemplo aqui, ó, para vocês é isso aqui, ó. 2 vezes 10 elevado à quarta. Então, tu observas que eu tenho aqui, ó, o meu N, que é o 2, ele está dentro desse intervalo. Ele é o quê? Maior que 1 e menor que 10. Então, eu estou dentro da notação científica. Ah, professor, mas se tiver um número maior, por exemplo, se eu tiver aqui 30 vezes 10 à quarta, vou observar, 30 é um número maior que 1? É. Mas é menor que 10? Não. Então, eu vou ter que reestruturar. Como é que eu vou fazer? 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Aí fica vezes 10 à quarta. Então, agora, olha, 3, potência de mesma base, eu vou somar, eu vou conservar a base, desculpa, conserva a base, e somos expoentes. Aqui eu tenho 1. 1 mais 4, 5. Pronto, agora ele está escrito da maneira correta. Tranquilo? Agora, olha só. Nós vamos aqui aprender uma situação. Como é que eu transformo um número para a potência de base 10? Como é que eu vou colocar esse número? Transformar. Como é que eu vou fazer isso? Imagina só. Eu tenho aqui o número 20. Eu tenho o número 200. Eu vou ter o número 5.000. Eu vou ter o número agora aqui 0,1, 0,02, 0,004. Pronto. Vocês observaram que eu tenho números inteiros e tenho números decimais. Isso significa dizer que eu posso transformar um número inteiro para a potência de base 10, assim como eu posso também transformar um número decimal para a potência de base 10. Olha só. Transformar para a base 10
eu já sei que eu vou ter que colocar o meu 10 no meio. Por quê? Porque é elevado a ele. Olha só, a minha base é 10. Que número multiplicado por 10 vai dar 20? Vai ser 2 vezes 20. Fica subentendido que aqui eu tenho o expoente 1. Né? Então, 10 elevado a 1 é 10. 2 vezes 10, 20. Tá bom? Observa que eu tenho um zerinho apenas, por isso aqui ele é elevado a um expoente. Agora, olha só, eu tenho aqui o 200. A minha base vai ser 10. E eu tenho que estar aqui dentro, olha. Esse n tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, observa só. Vou pegar o 2 que está bem aqui, ó. Coloco aqui 2 vezes 10. Ah, professor, mas 2 vezes 10 não é 200, é 20. Sim. Agora, confere quantos zeros eu tenho. 1, 2. Então, aqui eu elevo ao quadrado. Então, fica 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? 10 ao quadrado é 100 e 100 vezes 2, 200. Tranquilo? Chega aqui, ó. Agora vamos transformar aqui os 5.000. Então, agora é o mesmo princípio. É 5 vezes 10. Só que agora eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. Então, é 10 elevado ao cubo. Viu como é fácil? Não é difícil fazer a transformação, tá bom? Não é difícil fazer a transformação. Agora, olha só. E número decimal? Também a mesma situação. Eu vou ter a minha base 10. A diferença está que quando eu tenho números inteiros, o meu expoente sempre vai ser positivo. Tá bom? E quando eu estou com o número decimal, o meu expoente sempre vai ser negativo. Beleza? Aí eu vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Aqui eu só tenho uma. Então fica 10 elevado a menos 1. E aqui na frente, professor, fica algum número multiplicando? Pode ser. Aqui tu vai colocar o 1. Ó. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, o 1 é o número neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por ele vai dar o outro número. Ok? Então, vem aqui comigo agora. 0,02. A minha base é 10. Tenho quantos números depois da vírgula? 1, 2. Então, eu já sei que por ser um número decimal, o expoente é negativo e é elevado aqui ao quadrado, a menos 2. Por quê? Porque são 2 números depois da vírgula. O 2 aqui está como último número, então ele fica multiplicando. Olha, 2 vezes 10. Ah, então agora vocês estão entendendo que o expoente é a quantidade de números que eu vou ter depois da vírgula. Sim, é isso aí. A quantidade de números que vocês vão ter depois da vírgula é o número que vai ser do expoente. Só que negativo. Aqui, ó, olha como é fácil. Eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, eu já sei que é 10 elevado a menos 3. O 4 é o meu último número, então fica 4 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é para a gente aprender a transformar um número, seja ele um número inteiro ou um número decimal, para a potência de base 10. Tranquilo? Nós precisamos ver agora, só para a gente concluir essa parte aqui, nós vamos ver multiplicação e divisão de potência de mesma base. Então, olha só. Na multiplicação de base 10, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma regra a ser seguida. Olha só. Primeiro, vou colocar bem aqui a regra para vocês. Repete a base e soma o expoente. Beleza? Então, pronto.
vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, olha só, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu tenho 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 5. Bom, seguindo a regra, vou repetir a base, e a minha base é 10, e vou somar os expoentes. 4 mais 5. Então, agora, olha, 10, 4 mais 5, 9. Então, fica 10 elevado a 9. Tranquilo? Mas olha só, eu posso ter isso aqui também, ó. Esse exemplo 2 aqui, eu posso ter 2 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 4. Ah, professor, a regra não é somar? Sim, a regra é somar. Só que aqui eu tenho um expoente negativo e aqui eu tenho um expoente positivo. A regra vai ser a mesma. Olha só, conserva a base e somos expoentes. Menos 4 mais 4. Aqui, ó, mais 4. Aonde 10, vou repetir aqui a minha base, aí fica assim, menos 4, mais com mais, vai dar mais 4. Igual, repito a base de novo, menos 4 mais 4 é igual a quanto? É igual a 0. Agora, detalhe, todo número elevado a 0 é quanto? Nós já vimos lá, vai ser igual a 1. Então, vai ser sempre assim, multiplicação de potência de mesma base, vai ser sempre desse jeito, tá bom? Repete a base e somos expoentes. Nós vamos ver agora a divisão, tá? Nós vamos ver a divisão, que é para a gente começar a resolver questão. Olha só, na divisão, a regra é a seguinte, vai repetir também a base. Repete a base e subtrai o expoente, tá? E subtrai o expoente. Pronto. Então, o exemplo aqui para vocês é isso aqui, ó. 10 elevado a 2 sobre 10 elevado a 3. Bom, vamos lá. A regra diz para mim o seguinte, repete a base, e a minha base é 10, e subtrai o expoente. Então, é 2 menos 3, que vai ser igual, olha só, presta bem atenção, repete a base, que é 10, 2 menos 3 vai ser quanto? 2 menos 3 vai dar menos 1. Tranquilo? É só seguir. Pessoal, atentem para isso aqui. Multiplicação, repete a base, somos expoentes. Divisão, repete a base e subtrai o expoente. Tranquilo? Beleza aí? Como é que estão? Estão tranquilo? Vamos poder começar a resolver a questão agora? Vamos começar a brincadeira. E agora que vai ficar legal, tá? Depois que a gente tem toda essa base, já vamos começar a resolver algumas questões. Beleza? Então vamos lá. Vamos com calma, sem pressa. E a gente vai devagar se chegar ao longe. Vamos lá. Durante a montagem, a primeira questão. Durante a montagem de um painel solar, um engenheiro analisou 2 módulos com potências proporcionais de 3 elevado a 4 e 3 elevado a menos 4, respectivamente. Tá? Respectivamente. Então, essa palavrinha aqui é importante, respectivamente, tá bom? É nessa ordem que ele quer. Para saber a potência total dos módulos, ele multiplicou. Para saber, olha só, para ele saber a potência total, ele multiplicou
Então, ele fez o seguinte, potência total, ele multiplicou. Ele multiplicou quem? 3 elevado à quarta vezes 3 elevado a menos 4. É uma multiplicação, se vocês observarem, é uma multiplicação de potência de mesma base. A base é 3, tá? Como é que eu resolvo? É a mesma regra. Repete a base, somos expoentes. Então, olha só. A potência total vai ser igual. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, fica 4 mais o menos 4. Beleza? Aonde a potência total vai ser igual a 3 elevado a 4. Aí faz o jogo de sinal. Mais com menos, menos. Menos 4. A potência total vai ser igual a 4 menos 4 vai ser 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Alternativa E. Olha só. Está vendo só? Isso aqui é muito importante saber. Quando a gente sabe a teoria, nessa parte aqui, o que é que eu tenho que fazer, uma questão dessa a gente não perde. Claro que essa questão é uma questão fácil, é uma questão que a gente vai utilizar só para se exercitar. Só que vocês vão ver que na frente, um pouquinho mais para frente, nós vamos ter uma questão de 2020 envolvendo isso também nesses termos aí. Dessas mesmas configurações fáceis, tá bom? Que não podem ser perdidas. Olha só. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Um pesquisador está testando 2 modelos de motores. O primeiro tem potência proporcional a 7 ao quadrado elevado ao cubo. Então, olha só, ele diz que o motor 1, ele é 7 ao quadrado elevado ao cubo. E o segundo motor é exatamente 7 elevado à sexta. O pesquisador quer saber quantas vezes o primeiro é mais potente que o segundo. Ponto em seguida, o quociente entre as potências equivalentes é... Olha só, pessoal, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Ele colocou aqui, o pesquisador quer saber quantas vezes o primeiro é mais potente. Só que essa não é a pergunta que a questão está te fazendo. A gente tem que analisar o que é que a questão está querendo que a gente faça. Aqui no texto ele diz que é o pesquisador que quer saber. Então, o pesquisador que vai correr atrás dessa conta. Tá bom? Porque eu vou fazer aquilo que a questão está pedindo para eu fazer. E a questão está me pedindo para eu saber aqui o quociente. Agora, olha só para mim, pessoal. Quociente. Está vendo essa palavra aqui, ó? Quociente. Essa palavrinha, toda vez que aparecer, lembra logo de divisão. Apareceu a palavrinha quociente, eu já tenho que ter em mente que é uma divisão. Beleza? Então, analisa aqui comigo. Então, ele quer saber a potência equivalente. Então, a potência equivalente vai ser M1 sobre M2. Por que mesmo que vai ser essa aí, M1 sobre M2? Porque é o quociente, ou seja, é uma divisão. Então, a minha potência equivalente vai ser aqui, ó, 7 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, dividido por 7 elevado à sexta. Aonde a minha potência equivalente, olha só, aqui, 7 ao quadrado elevado ao cubo. Isso aqui, pessoal, como é que eu resolvo? Eu vou multiplicar aqui, ó, os expoentes. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, ó, é 7 elevado à sexta, dividido por 7 elevado à sexta. Ah, professor, agora eu já sei. Tenho 2 números iguais. Quando eu divido um número por ele mesmo, a resposta vai dar 1. Tranquilo. Não está errado, não.
Só que, olha aqui para mim, se eu colocasse, se de repente ficasse aqui, ó, 7 sobre 6 dividido por 7 elevado a menos 6. Vocês conseguiriam responder com a mesma rapidez que responderam essa aqui? 7 sobre 6 dividido por 7 sobre... Desculpa, 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado a 6? Tinha essa mesma rapidez para resolver? Tu tem que entender o seguinte, olha. E quando eu estou trabalhando aqui, ó, potência de mesma base. A base 7, base 7. Olha a regra. Repete a base e subtrai o expoente. Então, aqui, ó, a potência equivalente vai ser, vou repetir a base aqui, ó, e vou subtrair o expoente. Então, fica 6 menos 6. Potência equivalente vai ser 7, 6 menos 6, 0. Onde a minha potência equivalente vai ser igual a 1. Voltando para cá, olha como é que dá o resultado diferente. Por isso que a gente tem que saber essa regra, pessoal. É essa aqui que faz a diferença. Não basta só tu saber que 10 dividido... Dona Maria tem 10 bananas, deu para 10 meninos. Vai cada um ficar com uma. Não é dessa maneira. Vocês têm que entender o porquê que isso acontece. Porque quando apareceu uma situação igual essa aqui, ó, que eu coloquei 7 elevado a sexta sobre 7 elevado a menos 6, qual é a regra da divisão de potência de mesma base? Repete a base e subtrai o expoente. Só que aqui o expoente aqui embaixo já é negativo, então fica 6 menos, abre o parêntese, menos 6. E aí vai ser 7, aí olha só, menos com menos, mais. Então fica 6 mais 6. Aonde vai ser igual a 7, 6 mais 6, 12. Olha a diferença que deu. Entendeu? Então, quando eu sei a regra, eu não erro mais. Quando eu aprendo a regra e coloco essa regra em prática, eu não tenho mais como errar esse tipo de questão de divisão por potência de mesma base. Então, nós achamos aqui que a potência equivalente é 1, alternativa A de amor. Tranquilo? Beleza? Só lembrando aí vocês, né, que nossos times do Brasil aí, né, o meu Botafogo saiu. O Botafogo saiu. O Fluminense se classificou ontem. O Menguinho também já saiu, né? E agora está só o Fluminense e o Palmeiras. Vou torcer para os dois. Fazer o quê, né? O Botafogo já saiu, que é o melhor do Brasil. Já saiu, não posso fazer nada. Escolher um outro time para a gente ir para o Mundial. Só não pode ficar com o europeu, né? Vamos lá, pessoal. Olha só. Essa quarta questão diz o seguinte. Olha só, já é do Enem de 2015. Enem de 2015. Ela diz o seguinte. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões. Então, olha só, ele diz que foi de 4,129 milhões. Milhões de toneladas. De toneladas. No mês de julho de 2012. E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas, olha só, a quantidade em quilogramas. A quantidade em quilogramas, aqui está em toneladas. A quantidade em quilograma de soja exportada pelo Brasil no mês de julho foi... Beleza. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, existem alguns valores que eu já tenho que ter em mente, tá bom? Eu vou aproveitar e colocar aqui para vocês. Olha, por exemplo, o milho, que é representado pela letra M, ele vale exatamente 10 elevado a menos 3. Tá? O micro, ele vale exatamente 10 a menos 6. O nano, ele vale 10 a menos 9. O pico, ele vale 10 elevado a menos 12. Pronto. Esses são os principais. Só que vocês têm que entender o seguinte.
E o quilograma, né? E o quilograma, eu vou colocar bem aqui, que é o kg, ele também tem um valor que é dado por essa letrinha bem aqui, ó, o K. Qual é esse valor? É muito fácil de entender. Eu acredito que vocês já devem ter conversado com alguém, já deve ter feito alguma aposta, onde as pessoas falam com vocês assim, vamos apostar 1K, vamos apostar 2K, vamos apostar 3K. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão apostando R$1.000 e 1K é igual a R$1.000. 2K é igual a R$2.000. 3K é igual a R$3.000. Então, esse K, ele vale exatamente 1.000. É só tu lembrar. Quilograma. 1 quilo tem quantas gramas? 1.000. Beleza? Então, esse K vale 1.000. Com isso, pessoal, eu também aqui, ó, agora analisa comigo. Esse 1.000, eu posso transformar ele eu posso transformar ele para a potência de base 10, não posso? Então, olha só. Transformando esse 1.000 para a potência de base 10, é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Beleza? É 10 elevado à terceira. Então, ele quer saber a quantidade em quilogramas. Aqui está em toneladas. Eu só vou colocar para quilogramas. Eu sei que o quilograma vale quanto? 10 elevado à terceira. E milhões? Aqui, ó, milhões. Posso escrever em potência de base 10? Pode, claro que pode. Quanto é que vale 1 milhão? Olha só, olha aí para mim. 1 milhão é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 zerinhos. Então, 1 milhão corresponde a exatamente 10 elevado à sexta. Agora ficou muito fácil de matar. Então, se vocês prestarem atenção, que eu só tenho que ter conhecimento básico para resolver essa questão. Não foi preciso fazer um cálculo absurdo. Não, eu só tive que lembrar de algumas coisas, de algumas informações que a gente já tem que trazer até do nosso dia a dia. E o milhão é 10 elevado à sexta, e o quilograma é 10 elevado à terceira. Tá? São essas informações que eu tenho que ter. Tranquilo? Porque eu sei, por que, professor, que uma tonelada, por que o quilo, ele está dizendo que é tonelada? Tonelada, 1 quilo, aliás, uma tonelada tem 1.000 quilos. E 1.000 vale quanto? 10 elevado à terceira. Agora, olha só. Olha como não é preciso fazer cálculo. 4,29 vezes. Vou repetir aqui, ó. Não é milhões? Eu coloco no lugar do milhões, 10 à sexta. Vezes, aqui, ó, não é toneladas, só que ele quer para quilo. Em quilo fica quanto? 10 à terceira. Então, agora, olha, 4,129 vezes. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, né? Potência de base 10. A regra, repete a base, somos expoentes. Então, a base é 10. E vou somar os expoentes. 6 mais 3, 9. Pronto. Achei a minha resposta. Alternativa C de amor. Beleza. Vocês prestaram atenção que essa questão, Enem de 2015, ó, não é uma questão difícil. Mas se você não tiver esse conhecimento básico, você não consegue resolver. Tá bom? Já de gancho, já coloquei para vocês aqui esses valores, tá? Esses valores são muito importantes, principalmente na área da física, quando vocês estão estudando a parte de eletricidade, que vem microcoulomb, que vem nanocoulomb, que vem picocoulomb, tá? São valores que vocês precisam saber. Beleza? Olha só. Enem de 2020, olha, não é tão distante. Essa questão aqui do Enem de 2020. É uma questão bem simples também, mas precisa ter um pouco assim de raciocinar um pouquinho mais. Não é difícil de se fazer. Desde que você tenha os conhecimentos básicos da matemática, você consegue fazer essa questão. Tá? Vamos lá. O modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Os toques podem ser feitos livremente
nas 4 regiões. Olha só, eu posso tocar livremente, do jeito que eu quiser, tá? Da maneira que eu quiser, no número que eu quiser. Se eu quiser repetir os números, eu vou repetir. Se eu quiser utilizar só um número repetindo ele, eu vou repetir, porque é livre. Então, eu posso fazer isso. Tá? A questão me dá essa opção. Os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual a expressão representa o número total de códigos existentes? Então, olha só, vamos aqui. Primeira opção. Na primeira opção que eu vou colocar aqui, quantidade de toques, tá? Primeira quantidade de toques. Na primeira quantidade de toques, eu tenho que dar quantos toques? Hein? Está dizendo lá. Eu tenho que dar 3 toques. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 toques. Beleza? Pode ser o número que eu quiser. Eu posso repetir, eu posso tocar 1, posso tocar o 2, posso tocar o 3, assim como eu posso tocar 1, 1, 1 ou 2, 2, 2. Tanto faz, é livre. Aqui eu vou escolher quem? O 4. Até por uma questão de que quando eu observo para a resposta, olha aqui todas as alternativas, todas têm o 4. Nenhuma tem o 1, o 2, não tem o 5, não tem o 3. Então, eu sei que só pode ser uma resposta que vai ter o 4 como base. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4, 4, 4. Ok, 3 vezes o 4. Na minha segunda vez lá, na segunda quantidade de toques, foi de quantas vezes? Foi de 4 vezes. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Então, de novo, olha, 4, 4, 4, 4. Depois, eu vou agora para a terceira quantidade de toque, tá? Vou botar bem aqui. Terceira quantidade de toque. Já foram quantas vezes? 5. Então, olha, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E também foi o número 4. Olha. 4, 4, 4, 4, 4. Beleza. Agora eu vou representar isso aqui, ó. Repetir o 4 3 vezes na primeira opção, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. Na segunda, eu repeti o 4 4 vezes, que é a mesma coisa que 4 elevado ao quarta potência. E na última aqui, na terceira opção, eu repeti o 4 5 vezes, então é 4 elevado à quinta potência. Pronto. Com isso, pessoal, qual é a expressão? Com isso eu faço a minha expressão. Olha só, 4 ao cubo mais 4 elevado à quarta mais quarta elevado à quinta. Pronto. Com isso eu já resolvi a questão. Ah, professor, mas não tem as alternativas aí. As alternativas não estão 4 ao cubo, 4 à quarta e quarta elevado à quinta. Realmente não está nessa ordem, né? Só que vocês têm que entender que, como é uma soma, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, para parecer com o que vocês têm ali, então eu vou colocar assim, ó, quarta à quinta, mais quarta elevado à quarta, mais quarta elevado à terceira. Aqui, ó. Alternativa A. Viu só? Uma questão dessas aí, muita interpretação, né? A gente tem que ter, além um pouco, a gente tem que botar realmente o tic-tac para funcionar, para fazer com que essas questões andem, né? Ela também ela é fácil de resolver na hora de fazer os cálculos? Sim.
mas na hora de interpretar, tu precisa ter a leitura. Tu precisa interpretar a questão para te poder resolver. Tranquilo? Beleza aí? Como é que nós estamos? Olha só. Agora, essa questão é interessante aqui, sabe? É uma questão bem interessante mesmo. Ela diz o seguinte: o matemático americano Eduardo, não sei das quantas, pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia em um algarismo de 1 seguido de 100 zeros. E o menino foi lá e deu o nome de Google, tá? Então o garoto foi e disse que o número ia se chamar Google. Pronto. E esse Google tem um valor, né? Como ele falou aqui, é 1 seguido de 10 zeros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 100. Então, o Google vale 10 elevado a 100. Pronto. Eu já sei disso. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número e apelidou de Googleplex. Então, ele pegou um outro e criou um outro número e chamou de Googleplex. É isso que eu digo, né? O cara não tem muito o que fazer, não, né? Ele aqui com certeza é solteiro. Com certeza. Mas vamos lá. Um Googleplex. Ele disse que o Googleplex consiste em 10 elevado a um Google. Ou seja, é 10 elevado a um Google. E um Google vale quanto? 10 elevado a 100. Pronto. Já começamos a metade da questão, né? A metade da questão já está indo. Beleza? E ele vai e diz, quantos algarismos tem um Googleplex? Ele só quer saber isso. Tá? Quantos algarismos tem um Googleplex? Para isso, eu vou precisar lembrar da potência de base 10, que a gente viu lá, ainda agora, um pouquinho antes. Eu vou lembrar que 10, tá? E ó, 10 elevado a 1, porque aqui tu sabe que o expoente é 1. Quando ele não aparece, eu vou repetir isso para vocês. Quando o expoente não aparece, significa aqui que o expoente é 1. Então, 10 elevado a 1, 10. Aí eu tenho aqui agora 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é quanto? 100. Tá? 10 elevado ao cubo é quanto? 1000. 10 elevado à quarta, 10.000. Vamos parar por aqui. Pronto. O que foi que eu analisei? Presta bem atenção. Que olha só, é um zero mais um número. Está vendo aqui? Eu tenho um zero mais um número. Aqui eu tenho quem? Quem é 10 ao quadrado? São 2 zeros mais um número. Vou olhar aqui para o 10 à terceira. Quem é o 10 à terceira? São 3 zeros mais um número. Beleza? E quem é aqui o 10 à quarta? São 4 zeros mais um número. O que é que eu observo aqui? Eu observo o seguinte, vou chamar esse aqui, o meu expoente aqui, de n. Vai ser sempre o n, que é a quantidade de zeros que eu vou ter, mais 1. Beleza? O n, que é o meu expoente, ele me diz a quantidade de zeros que eu tenho, mais 1 que está sobrando, porque eu tenho 4 zeros e tenho 1 aqui, ó. No 10 à terceira eu tenho 3 zeros, mais 1. Então, o n é o meu expoente, e acrescento mais 1. Com isso, olha só, presta bem atenção. A resposta aqui vai ser exatamente isso aqui, ó. 10 elevado a 100 mais 1. Alternativa D. Olha só. Então, só precisei de conhecimentos de potência, né? Potência de base 10.
precisei fazer cálculo, não precisei realmente fazer uma conta muito grande, botei apenas para ter um raciocíniozinho básico, tá? Essa questão, na verdade, ela não é uma questão tão simples, porque precisa de uma interpretação bem... O aluno, se ele não tiver prática de exercitar, por isso que eu vou repetir para vocês. Eu creio que os outros professores estão falando isso e eu vou repetir. Se vocês não praticarem, se vocês não exercitarem, vocês vão sentir dificuldades na hora de fazer as questões. A gente precisa ter prática para poder ter agilidade na hora de raciocínio, raciocinar com agilidade, para a gente poder resolver algumas questões. Não só da matemática, como de qualquer outra disciplina. Tá bom? Lembrando vocês que em algumas disciplinas, como física, como matemática, às vezes a resposta está no comando. Então, quando a gente lê o comando com calma, a gente consegue perceber alguma coisa que está te caminhando para a resposta correta. Beleza? Tranquilo? Vamos lá dar continuidade. 7ª questão. Olha só. Se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem uma corrida, a lesma chegaria em último lugar. O penúltimo colocado seria o caramujo. E a primeira, a tartaruga. Segundo o biólogo americano, a velocidade recorde já registrada em pesquisas por uma lesma é de 16,5 centímetros por minuto. Então, olha só, a velocidade da lesma é de 16,5 centímetros por minuto. Para uma reportagem dispondo das velocidades recordes da tartaruga e do caramujo em metros por segundo. Olha só, em metros por segundo. Então, tu já observa que em uma hora ele dá a velocidade em centímetro por minuto, em outra ele dá em metros por segundo. E vocês estão lembrados, né? Que metros por segundo é a unidade de medida da velocidade no sistema internacional. Beleza? Se faz necessário saber o fator, olha só, o fator de conversão da velocidade. O fator de conversão da velocidade, ou seja, o que é que ele está dizendo? Que ele vai transformar essa velocidade que está em centímetro por minuto, ele vai transformar para metro por segundo. E existe um fator que ele fez aqui, ó, centímetro por minuto, vezes o fator, que eu vou chamar de F, que vai ser igual a metros por segundo. Tranquilo? Agora, então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que transformar esse cara aqui, ó, esse 16,5 centímetros por minuto para metro por segundo. Então, olha só. 16,5, tá? Centímetros dividido por minuto, por 1 minuto. E vocês sabem que 1 minuto tem 60 segundos. Então, se está em centímetro por minuto, eu posso dizer que vai ser aqui, ó, 1 minuto, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Agora eu vou transformar. Quando eu vou transformar, presta atenção, quando eu vou transformar de centímetro para metro, eu tenho que seguir uma regra. Eu creio que vocês sabem, né? De centímetro para metro, eu divido. Tranquilo? Então, aqui, ó, vou pegar esse 16,5 e vou dividir por 100. Então, o que é que eu vou fazer? Pessoal, eu não vou perder tempo fazendo conta, eu vou pegar a vírgula. Quantos zeros eu tenho aqui, ó? Quantos zeros eu tenho aqui? Não são 2? Então, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, está aqui, ó, 16,5, eu vou andar aqui, ó, 1, 2, e coloco um zero. Então, fica 0,625.
165. Então, fica 0,165 dividido por quem? 1 minuto. Bom, eu creio que todos sabem que 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, pronto. Então, já sei que eu já transformei centímetro por minuto para metro por segundo. Agora eu vou fazer o seguinte. Olha aqui. Vamos resolver a questão. Centímetro por minuto. Qual é o valor do centímetro por minuto? Está bem aqui, ó, velocidade da lesma. Centímetro por minuto é 16,5 vezes o fator, igual metros por segundo. Eu acabei de transformar, tá? Bem aqui, ó, 0,165 dividido por 60. Aí aquilo que a professora Maria Cotini ensinou para a gente, o que está multiplicando no primeiro termo passa dividindo para o segundo. Então, o meu fator aqui vai ser 0,165 sobre esse cara bem aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica 16,5 vezes 60. Tá? Vai ser igual. Agora, olha só. Eu posso ter essa divisão. Eu tenho 0,165 dividido por 16,5. Para facilitar a minha vida, eu vou transformar esse 0,165 em potência de base 10. Quando eu tenho esse número decimal aí, ó, 0,165, e vou transformar para potência de base 10, olha só, 0,65, eu vou andar para a direita, 2 casas, 1, 2. Então, o meu expoente vai ser menos 2, beleza? Então, fica 16,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, olha só. Então, aqui em cima, 16,5 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 16,5 vezes 60. Como dizia um grande professor amigo meu, olha, os termos são iguais aqui, ó, posso dividir direto, pachaco, pachaco. Beleza? 16,5 dividido por 16,5, 1. Quem foi que sobrou? Sobrou exatamente 10 elevado a menos 2 sobre 60. Pronto, professor, matei a parada. Vai dar a letra C, 10 elevado a menos 2 vezes 60. Não. Lembra que isso aqui é uma fração. E por ser uma fração, é uma divisão. Então, como é que eu vou fazer para transformar isso, para fazer essa multiplicação? Olha só, vou repetir o 10 a menos 2. Esse 60 que está aqui embaixo, ó, está aqui embaixo, ele vai subir, multiplicando. E quando ele sobe multiplicando, o expoente dele aqui é 1. Esse expoente dele é positivo. Quando sobe, vira negativo, fica negativo. Então, a resposta é 10 elevado a menos 2 vezes 60 elevado a menos 1. Alternativa B. Olha só, uma questãozinha básica, né? Deu para a gente... Agora deu para esquentar. Pessoal, como o nosso tempo está acabando, eu vou resolver aqui com vocês a última questão, tá? A questão 11. Beleza? Nosso tempo está acabando, então eu quero resolver essa questão com vocês. Essa questão diz o seguinte: determine o diâmetro de uma esfera com volume igual a 36π. Bom, ele me disse que eu tenho uma esfera que o volume é de 36π. Ele quer que eu determine o diâmetro. Olha só, eu tenho que achar o diâmetro. Só que eu sei que o diâmetro de uma esfera, ou diâmetro, ele é quem? Ele é 2 vezes o raio. O diâmetro sempre vai ser 2 vezes o raio. Beleza? 2 vezes o raio. Então, olha só. Eu sei que o volume é dado por 4/3 de πr elevado ao cubo. Essa é a fórmula do volume de uma esfera, tá? 4/3 de πr elevado ao cubo. Tranquilo? Então, vamos lá.
ele quer saber o diâmetro. Mas para que eu calcule o diâmetro, eu primeiro preciso achar quem? O raio. Então, vamos lá. Vou pegar esse raio e vou isolar. Raio ao cubo vai ser igual, olha só, ao volume, a 3 vezes o volume, dividido, deixa eu ajeitar aqui, o raio ao cubo vai ser 3 vezes o volume, dividido por quem? 3 vezes o volume, dividido por quem? Por 3 vezes o volume, dividido por 4π. Pronto. Agora, só substituir aqui, ó. O meu raio ao cubo vai ser igual a 3. O volume que a questão me dá vale 36π sobre 4π. Lembrando lá o meu amigo, olha só, Pachaca, 36π, desculpa, ajeitar aqui. Pachaca o π com π. 36 por 4 vai dar 9. Então, fica raiz cúbica de... Aliás, desculpa, raio elevado ao cubo vai ser igual a 3 vezes 9, 27. Essa potência aqui, ó, presta atenção, esse cara aqui que está antes do sinal de igualdade em forma de potência, ele passa para o outro lado em forma de raiz cúbica. Então, o raio vai ser igual a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, tá? Então, agora, olha só, vou cortar aqui, ó, pachaco, pachaco. Quem foi que sobrou aqui para mim? O meu raio vai ser igual a 3. Ah, professor, essa é a resposta? Alternativa A? Não. Nós achamos o raio, nós queremos saber o valor do diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro vai ser igual a 2 vezes 3, onde o diâmetro vai ser igual a 6 centímetros. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Alternativa D. Aí, ó. Professor, essa questão aqui envolveu o volume. Mas só que vocês perceberam que no final ela trabalhou justamente com a questão da potência quando eu passo para o outro lado para colocar em forma de raiz. Tranquilo? A pergunta aqui para mim é que se o número tem que ser maior que 10. Sim, só que foi o que aconteceu? Nessa questão, eu apenas peguei logo, eu não mantive ele como resposta. Eu apenas transformei ele para ficar como ficou maior que 10, só que para justamente poder dividir com o número de baixo. Entendeu? Ele estava 0,165, quando eu transformei para a potência de base 10, ele ficou 16,5. Correto, você está correto, é maior que 10. E é uma potência de base 10. Só que eu utilizei justamente para poder dividir com o número de baixo, que também era 16,5, e dá 1. Foi por isso que eu não mantive, foi por isso que eu não converti ele, não corrigi, para ficar justamente como menor que 10. Tranquilo? Foi justamente para poder fazer essa divisão. Tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, aqui a gente ainda tem um tempinho. Vamos fazer a questão 8. A questão 8, nós temos aqui uma igualdade entre raízes, tá? E ele quer aqui o seguinte, ele diz que a raiz 16 de 2 elevado a 8 é igual a raiz 16 de raiz de x raiz de x elevado a 2 elevado a 4. Então, olha só, ele quer saber esse valor aqui, tá? Então, se é uma igualdade, eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho 8, tenho aqui o 16, ó. Nem vou ligar para o 2. Vou ligar apenas o 16 e para o 8, para o x e para o 4. Tá? Vou fazer uma igualdade entre eles. Beleza? Então, olha só. Para fazer isso aqui, quando eu vou tirar isso aqui de dentro da raiz, vai ficar assim, ó, 8 sobre 16 igual a 4 sobre x. Tá? A 4 sobre x. Fazendo a multiplicação aqui em forma de x, então fica 8x igual a 16 vezes 4. Aí, olha só.
x vai ser igual a 16 vezes 4. Esse 8 aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo para o segundo membro, então fica dividido por 8. Então, x vai ser igual a 16 por 8, vai dar 2. 2 vezes 4 é igual a 8. Alternativa D. Pessoal, tranquilo? A gente resolveu aqui muitas questões, tá? Tem essa aqui, a 10ª questão, que a gente vai fazer agora também, que é justamente no cálculo de raízes, né? Nós vamos fazer aqui só para a gente a letra A, tá? A letra A diz o seguinte, a letra A me diz o seguinte, ele tem um retângulo que tem lados de 2 raiz de 3 e 3 raiz de 3. Como é que eu calculo o perímetro? Primeiro que eu tenho que saber que o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, vai ficar quem aqui? Vai ficar 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Mas, professor, só tem 2. Não, tem 4 lados. Sendo, como é um retângulo, são 2 lados iguais, tá bom? Um vale 2 raiz de 3, o outro lado oposto a ele também vale 2 raiz de 3. Embaixo vale 3 raiz de 3, em cima também tem a mesma medida. Então, aqui nós vamos só fazer o cálculo direto, tá? Só fazer aqui, ó, presta atenção, vou manter a raiz. A raiz eu só faço manter. Aí eu faço isso aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 raiz de 3. Essa é a resposta do perímetro. Ok? Pessoal, com isso nós acabamos a nossa aula por hoje. Tá? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês. Tá? Eu peço muito que Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor dê sabedoria, que Deus dê a capacidade para que vocês possam assimilar os conteúdos para poder fazer uma boa prova no final do ano, na prova do Enem, ou do próprio concurso que vocês estejam fazendo. Tá? Que Deus abençoe a vida de